Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de ensaio de materiais. Hoje o nosso tema é fluência e fadiga. Na verdade vai ser o ensaio de fluência e de fadiga. Como eu não fui professor de vocês de Tecmat, eu não sei se vocês viram essa parte da matéria, que é uma parte importante de Tecmat, porém eu sei que nem todo professor fala. Mas enfim, é uma parte importante. Então, como eu não sei se vocês já viram essa matéria, eu vou tentar meio que revisar e já falar do ensaio aqui, beleza? Agora, como vocês já sabem, a gente vai ter que dobrar a carga horária toda semana aí, né, para conseguir finalizar o ano de vocês em março de 2020. Então vai ser um pouco correria, vai ser mais punk, mas enfim, pro bem de vocês aí, eu espero que a gente leve isso com certa tranquilidade, beleza? Vamos lá então, ensaio de fluência e de fadiga, nossa aula de hoje. Vou começar pelo ensaio de fluência, que novamente estou usando o livro do Amaury Garcia, é o capítulo 7 desse livro, a parte de fadiga, o capítulo 8. Essa aula aqui é a última aula que eu faço usando esse livro do Amaury Garcia. A partir na nossa próxima parte da matéria, né, a parte que seria na verdade de a parte que eu tentaria fazer para vocês assim, passar só no segundo semestre, que é a parte de ensaios não destrutivos, eu vou começar já em seguida, beleza? Que aí vão ser ensaios diferentes, ensaios não destrutivos, que é outra parte da matéria. Essa parte não tem na Mauri Garcia. Na verdade, até tem falando dessa parte de ensaio não destrutivo no livro. Porém, essa parte de ensaio não destrutivo no livro da Mauri Garcia é muito breve. Ele usa assim 10 páginas para falar o conteúdo que eu vou ter que ficar teoricamente um semestre falando para vocês. Então eu não vou usar mais esse livro. Eu estou tentando encontrar um livro melhor para utilizar, uma base melhor para utilizar. E, bom, quando eu fizer a aula de ensaio não destrutivo, vocês vão ter acesso, vão conseguir visualizar, beleza? Bom, vou começar então. Fluência. O que é fluência? Quando eu falar de fluência, vocês têm que pensar em três coisas: tensão, temperatura e tempo. A fluência, como está escrito aqui no slide, ela é definida como uma deformação plástica que ocorre em função do tempo para o material submetido a uma tensão constante. Então vamos lá. Toda vez que eu tenho um material que está submetido a uma tensão constante, esse material vai deformar plasticamente ao longo do tempo. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas eu aprendi que o material só deforma plasticamente se chegar numa tensão maior que a tensão limite de escoamento. Né? Foi o que a gente viu no ensaio de tração. A deformação plástica começa depois da tensão limite de escoamento. Porém, a fluência é um fenômeno que quebra essa regra. Né? A fluência é exatamente isso, uma deformação plástica, entre aspas, inesperada. Né? Porque, por exemplo, vamos supor, eu tenho um material que o limite de escoamento dele é 100 megapascal. Ou seja, ele deveria deformar plasticamente apenas em tensões acima de 100 megapascal. Só que eu coloco uma tensão de 20 megapascal ali. E deixo essa tensão aplicada por, sei lá, 30 anos. Ao longo desse tempo todo, esse material ele vai deformar plasticamente, mesmo abaixo da tensão limite de escoamento, devido ao fenômeno da fluência. Então a fluência ela é a deformação plástica que acontece em função do tempo para um material submetido a tensão constante. Mas eu comecei a aula falando que a fluência depende da tensão, do tempo e da temperatura. Eu não falei nada de temperatura aqui, né? Onde a temperatura entra aqui na fluência? A temperatura entra no sentido de acelerar o processo. Então, esse exemplo que eu dei de um material está sob uma tensão de 20 megapascal sobre 30 anos, se ele tiver uma temperatura de 1000 graus Celsius, não vai precisar de 30 anos para ele deformar isso tudo. Vai precisar de 5. Vai precisar de 2 anos. Entendeu? A temperatura ela acelera o processo de fluência, como vocês vão ver aqui. Então a fluência é um fenômeno indesejável, né? É um causador de falha que deve ser controlado dependendo das situações. E a gente tem que entender como funciona a fluência através do ensaio de fluência
para saber se a fluência vai ser um problema importante ou não no contexto da minha aplicação. Né? Por exemplo, uma caldeira de uma usina qualquer. A caldeira é um lugar que tem temperatura alta e tem esforços mecânicos também, né, nos componentes da caldeira. Alta temperatura e esforço mecânico, fluência. É claro que se esse esforço for constante, tá bom? Tensão constante, temperatura alta, fluência. Beleza? Só a tensão alta constante e uma temperatura alta, fluência. Beleza? Então é um fenômeno indesejável, né? E que vai estar relacionado muito fortemente com a vida útil de um componente. Como eu dei o exemplo da caldeira aqui agora. Às vezes eu projeto a caldeira para durar 20 anos. Só que devido à fluência, ela vai durar 2, 3. Então, eu tenho que levar a fluência em conta na hora do projeto também. Essa é a importância da fluência. Né? Estou querendo contextualizar para mostrar por que a fluência é importante. Né? Então, toda vez que a gente tem tensão mecânica estática e operações por longos períodos, por longo período de tempo, eu vou ter fluência. Então, tensão mecânica estática, alta temperatura, tempo longo, fluência. Essas condições que eu citei agora, elas favorecem que ocorra fluência no material. Né? Como está escrito aqui, essas condições são favoráveis à mudança de comportamentos materiais em função do processo de difusão dos átomos, do movimento das discordâncias, do escorregamento de contornos de grão e da recristalização. Como está um pouco fora do escopo aqui, eu não vou cobrar de vocês quais são os mecanismos microestruturais que fazem com que ocorra fluência, beleza? O que é importante vocês saberem é que a fluência acontece quando eu tenho tensão constante, temperatura alta e durante um longo período de tempo. A temperatura alta é até um pouco opcional, beleza? Na temperatura ambiente pode acontecer fluência, só que vai demorar muito mais tempo. Se em temperatura alta demora 5 anos, às vezes a temperatura ambiente vai demorar 150 anos. Beleza? Mas a fluência vai ocorrer. Então, sob essas condições elas favorecem a fluência. Para analisar o comportamento de um material nessas condições específicas de aplicação, a gente tem que utilizar o ensaio de fluência, né, que é o nosso tópico principal. Esse ensaio consiste na aplicação de uma carga inicial e constante em um material durante um período de tempo específico, quando ele está submetido a temperaturas elevadas. Então o que é? O que vai acontecer? Eu vou pegar um material, eu vou colocar tensão constante nele, em um ambiente com a temperatura controlada lá em cima, temperatura alta, e vou avaliar qual vai ser a deformação plástica. Eu faço a avaliação com o extensômetro, né? É bem parecido com o método feito pelo ensaio de tração. O extensômetro vai registrar ao longo do tempo qual é a deformação plástica que vai acontecer. Lembrando que essas tensões são sempre menores do que o limite de escoamento do material. Né? Então, assim, deformação plástica que acontece abaixo do limite de escoamento, ela pode acontecer só por 2 motivos. Por fluência ou por fadiga. Então, essa é a fluência. Fadiga eu falo daqui a pouco. O objetivo do ensaio de fluência é determinar a vida útil do material nessas condições. Essa frase aqui está até um pouco generalista, porque, na verdade, o objetivo do ensaio de fluência é entender o comportamento e influência do material. Então, por exemplo, eu posso querer determinar a vida útil do material nessas condições. Por exemplo, quanto tempo ele vai demorar? Demorar para chegar à ruptura. Mas também posso querer saber como que ele vai estar depois de, sei lá, 5 anos. Né? Então, assim, eu posso determinar um limite de deformação e calcular quanto tempo ele chega naquele limite de deformação. Então, assim, o ensaio de fluência é um ensaio que ele me dá muitas informações. Entre os principais casos onde é necessário ensaiar um material para fluência, a gente pode citar instalações de refinarias petroquímicas, né, que tem essa questão de alta tensão mecânica e alta temperatura, usina nuclear, indústria aeroespacial, tubulações e turbinas. Beleza? Como eu falei no início da aula, fluência e fadiga são 2 tópicos que muitos professores não abordam, porque ele não é uma coisa rotineira em questão de ensaios, em questão de materiais no geral, ainda mais no nível técnico. Né?
Nível de engenharia é um pouco mais comum ver isso. Um pouco mais comum não, é praticamente um pré-requisito ver isso, né? Esse ensaio de fluência, ele não é um ensaio igual de dureza. Por exemplo, no laboratório, não é qualquer laboratório que tem um aparato para você fazer um ensaio de fluência de maneira adequada. E é muito raro também você ser pedido para fazer um ensaio de fluência de maneira adequada, né? Ensaio de fluência não é algo comum. O ensaio de fluência ele só é feito em situações específicas, né? Como eu falei, tem um certos requisitos para cumprir para que a fluência ocorra de maneira acentuada. Então, esse ensaio não é um ensaio de rotina. Ensaio de dureza, ensaio de tração, ensaio de impacto são ensaios que são feitos rotineiramente, é uma coisa mais comum. Agora, o ensaio de fluência ele é mais incomum, né? Por que ele é mais incomum? Porque ele tem condições específicas onde vai acontecer a fluência e porque o ensaio de fluência, como eu falei, ele é dependente do tempo. A fluência ela só acontece ao longo do tempo. Então, para eu saber o comportamento de um determinado material em relação à fluência, eu tenho que fazer um ensaio muito longo. E quando eu digo muito longo, é questão assim de semanas, meses, assim, algo bem longo para ter um resultado bom. Então, não é comum fazer ensaio de fluência. Requer um grande tempo para realizar, né? Como é um ensaio que requer grande tempo para realizar, um longo período de tempo para realizar, o que costumam fazer é o seguinte: vamos supor que eu quero avaliar uma liga de alumínio, se ela vai sofrer fluência ou não, em condições tais. Às vezes eu quero saber se ela vai sofrer fluência ao longo de, sei lá, 4 anos. Só que não tem como fazer um ensaio que vai durar 4 anos. Isso está fora da realidade, é impraticável. O que eu faço? Eu faço um ensaio de uma semana e tento estimar qual vai ser o comportamento dessa liga em 4 anos. Por exemplo, se em uma semana ele deformou, sei lá, 0,001 milímetro, então vou calcular, vai deformar 0,001 milímetro em cada semana. E faço uma estimativa para um ano, ou para 4 anos, como eu disse. Então é algo que não é 100% correto, porque, como eu disse, é uma estimativa. A gente utiliza técnicas de extrapolação de resultados, né? Então, hoje em dia, quando a gente tem ensaios de influência, quando a gente pega resultado do ensaio de influência, muitas vezes a gente tem resultados que são extrapolados, que são estimativas. O cara começou o ensaio, só que ele não vai deixar lá por vários anos. Ele começou o ensaio e depois que ele começou, ele fez uma estimativa de o que aconteceria se ele deixasse mais anos. Mas é só uma estimativa matemática, né? Se não for feita de maneira adequada, pode gerar vários erros. Aqui à esquerda tem a imagem de um aparelho utilizado na análise de fluência. Como vocês podem ver, é bem parecido com o de ensaio de tração. Vou tracionar um corpo de prova. Só que o corpo de prova está dentro de um forno, né? Para colocar nas condições de temperatura adequadas. Né? Esse peso aí, na verdade, ele serve para manter uma carga constante, né? Que o peso está para baixo e causa um esforço para cima no corpo de prova ali. Esse esforço é constante, já que a gravidade era constante nesse lugar. Então, tensão constante, temperatura controlada, eu vou avaliar a deformação ao longo do tempo, né? E em B, eu tenho um esboço representando as curvas do ensaio de fluência. Né? A curva do ensaio de fluência, do ensaio de fluência é mais ou menos assim. Né? O ensaio de fluência, como vocês podem ver, ele é dividido em 3 partes. Eu vou falar disso daqui a pouco. E as curvas que a gente costuma mostrar como resultado do ensaio são curvas de deformação pelo tempo. A fluência ela ocorre em qualquer tipo de material. Isso é importante destacar, porque aqui a gente costuma estudar muito metal, aço. A gente não vê tanto polímero e cerâmico aqui no curso técnico, né? Mas a fluência ela acontece com todo o material. Não tem material que escapa à fluência. Porém, nos casos dos metais, como os metais são os materiais mais amplamente utilizados aí, historicamente em engenharia, nas aplicações de indústria,
a gente dá uma atenção maior para os metais, né? E quando, como eu falei, a fluência sempre vai acontecer. Porém, a temperatura ambiente, ela vai acontecer tão devagar que não faz diferença. Mas se eu aumentar a temperatura para uma temperatura que é maior ou igual que 40% da temperatura de fusão do material, aí a fluência vai ser um fator importante, né? Caso o material esteja sob uma condição de carregamento estático e etc. Beleza? Aqui na parte de baixo desse slide eu vou citando alguns outros exemplos de situações onde a fluência deve ser analisada, né? Serviço de altas temperaturas, né? Gerador de energia nuclear, turbina de motor a jato, instalação química e petroquímica, linha de vapor de alta pressão. Não sei se vocês estão acostumados com todos esses termos, né? Mas enfim, são aplicações onde a fluência vai ser um problema. E como a fluência é um problema nessas aplicações, desenvolveram ligas metálicas especiais e de materiais compostos que resistem à deformação plástica sob condições estáticas e temperaturas maiores que 1000 graus Celsius. Ou seja, como a fluência é um problema recorrente na indústria, desenvolveram materiais que são capazes de suportar a fluência, beleza? O que são bem resistentes à fluência, né? Quando digo suportar ou ser mais resistente, quer dizer que a fluência acontece devagar, ou bem devagarzinho, bem de maneira desprezível, até em temperaturas altas, né? Tem algumas ligas de níquel que foram feitas só para isso, por exemplo, né? É claro, são ligas caras, que são aplicadas só em situações extremamente específicas, mas são ligas feitas só para isso. Como falei, já mostrei, o ensaio de influência é executado pela aplicação de uma carga uniaxial constante a um corpo de prova de mesma geometria daquele utilizado pelo ensaio de tração, em uma temperatura elevada e constante, né? A temperatura não vai ficar mudando no ensaio, não. Vamos supor que eu faça um ensaio a uma tensão de 30 megapascal, a uma temperatura de 100 graus Celsius. Depois eu faço de novo 30 megapascal, 150 graus Celsius. 30 megapascal, 200 graus Celsius. Ou eu travo a tensão e vou variando a temperatura, faço vários ensaios de temperaturas diferentes, ou eu travo a temperatura e vou variando a tensão. Beleza? Faço um ensaio com várias tensões diferentes, tá? Não vou mudando a tensão durante o ensaio. Durante o ensaio, a tensão e a temperatura devem ser constantes. Uma coisa variando vai ser o tempo, né? O tempo vai passando e a gente vai analisando o quanto que esse material está deformando. Eu citei aqui que esse ensaio ele é parecido com um ensaio de tração, né? Que ele sofre um carregamento uniaxial constante. Porém, pode acontecer também da gente fazer esse ensaio em outras condições de esforço. Eu posso submeter o material à compressão, à flexão, à torção, a esforços cíclicos, também podem ser empregados. Então, assim, o método de aplicação da carga geralmente é tensão uniaxial, porém pode ser diferente também. Aqui eu tenho mostrando um arranjo experimental, né, corpo de prova, marcando o tempo, a temperatura, que tudo acontece dentro de um forno, né, um aparato experimental. Aqui na direita tem um corpo de prova, né, muito similar ao de tração. O tempo de aplicação da carga ele é definido principalmente em função da esperada vida útil do componente que será fabricado com o material submetido ao ensaio. Por exemplo, eu vou fabricar um rolamento. Espero que vocês saibam o que é um rolamento. Vocês devem ter visto isso em elementos de máquina? Não sei. Um rolamento. O rolamento ele deve... Aliás, deixa eu dar um outro exemplo. Um rolamento eu acho que não vai ficar legal, né? Sei lá, uma máquina X. Essa máquina X, ela deve ter uma vida útil de 5 anos, segundo o meu projeto. Então, o tempo de aplicação na carga deveria ser igual a 5 anos no ensaio de fluência para avaliar se essa máquina estaria sujeita a fluência ou não.
Porém, não tem como fazer um ensaio de 5 anos. Né? Então faço um ensaio bem mais curto e extrapolo os dados. Porém, porém não, o que eu estou querendo dizer é que a quantidade de tempo que vai levar pro material ele ser submetido a um ensaio de fluência, né, a quantidade de tempo que a gente vai utilizar esse material no ensaio de fluência, que a gente vai submeter esse material a um ensaio de fluência, essa quantidade de tempo vai depender da aplicação dele também. Queria traduzir dessa forma, isso não ficou um pouco confuso. A deformação que acontece no corpo de prova é medida em função do tempo de realização do ensaio e é indicada na forma de uma curva com a deformação. Com a deformação na ordenada e com o tempo na abscissa, né? Como eu mostrei daquela vez, mostrei naquela imagem anterior. Essa é a curva de fluência. Não precisa se preocupar com essa derivada aqui no gráfico. Isso aí é só... Esse pessoal da engenharia, vocês podem ignorar isso. Esse é um ensaio de fluência. Beleza? Agora, para explicar o que é cada etapa, eu espero muito que vocês lembrem de geometria analítica. Geometria analítica, espero que vocês estejam com isso bem firme na cabeça. Vamos lá, essa é a curva típica de fluência. Vocês podem ver que eu tenho o estágio primário, que é a parte inicial da curva, o estágio secundário e o estágio terciário. Onde tem um xizinho lá na ponta é onde acontece a ruptura. A curva típica pode ser dividida em 3 estágios, primário, secundário e terciário. Né? E vamos olhar cada estágio separadamente agora. O primeiro estágio, né, é o que a gente chama de fluência primária. Na fluência primária, eu quero que vocês olhem aqui no gráfico para a inclinação da curva. Né? Quando eu digo inclinação da curva, estou falando do coeficiente angular daquela curva só nessa primeira parte aqui, na parte inicial. Né? Vocês podem ver que a curva ela não está, como eu posso dizer, o coeficiente angular dela aqui ele vai ser eu quero traduzir para vocês de maneira mais simples, porque geralmente a gente explica isso usando derivada, né? Então deu uma travada aqui agora. Bom, como está escrito aqui, vamos rebobinar aqui um minuto. O estágio primário da curva de ensaio, ou fluência primária, é caracterizado por um decréscimo contínuo da taxa de fluência. A inclinação da curva diminui com o tempo. Exatamente isso que eu queria dizer. Vocês podem visualizar que nessa parte inicial, a inclinação da curva diminui com o tempo. A tendência seria essa curva ela tender para a horizontal, de maneira que a inclinação fosse zero, certo? Né? A inclinação dela está reduzindo com o tempo. A taxa de fluência está reduzindo com o tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse estágio primário, à medida que o material, à medida que ele está sendo deformado, à medida que o tempo passa, ele está se tornando mais resistente à fluência. Né? À medida que o tempo passa, esse material vai se tornando mais resistente à fluência. Né? Essa é a fluência primária. A inclinação da curva diminui com o tempo. Né? Onde vocês já viram um material que ele é deformado? Me diz que fenômeno é esse? Um material que ele é deformado e vai se tornando mais resistente à medida que ele é deformado. Isso é o encroamento. Então o que acontece aqui? Acontece o encroamento. O material está se deformando plasticamente e à medida que ele se deforma plasticamente, ele vai se tornar progressivamente mais resistente. Né? À medida que eu deformo, ele vai se tornar mais resistente. É por isso que a inclinação da curva ela vai reduzindo. Ela vai reduzindo nesse estágio primário. Ou seja, o fenômeno que rege o estágio primário é o encroamento. Está acontecendo o encroamento. Eu espero que vocês lembrem o que é encroamento. Devem ter visto lá em Tecmate também. O encroamento ele é o fenômeno de um material ele ficar mais resistente à medida que ele é deformado plasticamente. Né? Isso é o encroamento. Ele se torna mais resistente à medida que ele é deformado plasticamente. Aqui no caso da fluência, acontece exatamente isso, na fluência primária. Ele vai se tornando mais resistente. E é por isso que a taxa de deformação vai caindo. Né? A inclinação da curva vai caindo.
né? O coeficiente angular da curva vai reduzindo à medida do que você vai passando com o tempo, né? Até que nós entramos na fluência secundária, no estágio secundário. Então vamos lá. No estágio primário, acontece uma redução da inclinação da curva. A inclinação da curva vai diminuindo. No estágio secundário, a curva vai se mantendo numa inclinação constante, né? O coeficiente angular fica constante ali, né? Tanto vocês podem visualizar, vocês podem ver que a curva ela se torna quase uma reta no estágio secundário. Posso aproximar ela por uma reta, né? Essa inclinação da curva no estágio secundário ela é constante. Beleza? Né? O que acontece aqui? À medida que a temperatura que eu vou deformando o material, outro fenômeno vai aparecendo para competir com o encurramento, que é a recuperação. Com a temperatura alta, né, os ensaios são realizados em temperatura altas, em altas temperaturas, né, a mobilidade atômica vai aumentar. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui, porque acabou que eu não expliquei direito o que é o encurramento. No encurramento, vamos lá, vamos dar uma rebobinada aqui lá de TecMate agora. A deformação plástica, ela acontece devido à movimentação da discordância. Ok? Discordância, aquele defeito cristalino lá, etc. A deformação plástica acontece devido à movimentação da discordância. Ok. A deformação plástica acontece devido à movimentação da discordância. Vamos lá. Então, se eu quiser tornar um material resistente à deformação plástica, eu tenho que impedir que a discordância se mexa. Ok? Ok. Então, o que acontece? Eu vou deformar plasticamente. Quando eu deformo plasticamente, eu vou criar mais discordâncias. Então, à medida que eu vou deformando, eu vou criando mais discordâncias. E quanto mais discordâncias eu tenho, mais difícil é elas se mexerem. Quanto mais difícil elas se mexerem, mais resistente é o material. Esse é o encurramento. Então, a deformação plástica induz o surgimento de novas discordâncias que restringe o movimento geral das discordâncias. O encurramento é isso. O material vai se tornar mais resistente à medida que ele é deformado plasticamente. Só que em temperatura alta, outro tipo de movimento da discordância é permitido. A discordância vai se movimentar mesmo se tiver muita discordância. Né? É o que a gente chama de recuperação. Então, no estágio primário, o que rege a fluência é o encurramento. No estágio secundário, o que vai mandar na fluência vai ser recuperação. O que é recuperação? É essa possibilidade da discordância se mexer, mesmo quando tiver muita discordância embolada ali. Né? Então ela vai se mexer mesmo assim. Então, no estágio primário, o encurramento é o fenômeno que manda. No estágio secundário, o encurramento ele é combatido pela recuperação, tá? Um combatendo o outro. E por isso que a taxa é constante. Beleza? A taxa, que eu digo, é a inclinação da curva, tá? Então, no estágio secundário, o encurramento está competindo com a recuperação. No estágio terciário, que é a terceira etapa, voltando aqui à curva, vocês podem ver que a inclinação está aumentando. Ela está aumentando. E à medida que a inclinação aumenta, isso sugere alguma coisa. Isso sugere alguma coisa, né? Esse aumento na inclinação, ele acontece porque a recuperação superou o encurramento. Então vamos lá, no estágio primário, o encurramento ele é mais forte que a recuperação. No estágio secundário, a recuperação e o encurramento estão um combatendo o outro. E no estágio terciário, eu tenho que a recuperação ela está mais forte que o encurramento. Então a taxa de a inclinação ela vai só aumentar no estágio terciário. Acontece uma aceleração na taxa de fluência. A taxa de fluência que eu me refiro é essa inclinação da curva ali. Até que acontece a ruptura do corpo de prova. Como a taxa está só aumentando, o estágio terciário é o mais curto, porque ele começa e já é o sinal de que já vai acontecer ruptura. Quando entra no estágio terciário, rapidamente chega a ruptura, é o estágio mais curto. Então,
as 3 etapas do estágio de influência são essas. A etapa primária, onde o encurvamento manda. A etapa secundária, onde o encurvamento está sendo combatido pela recuperação. E a etapa terciária, que é onde a recuperação está mais forte que o encurvamento. Recuperação que eu digo é essa possibilidade das discordâncias se mexerem muito. Ou seja, a possibilidade do material se deformar plasticamente com mais facilidade. Então, rapidamente ele chega à ruptura. Beleza? Então, é exatamente isso. Esses são os 3 estágios do ensaio de influência. Né? No estágio terciário, que começa o processo interno de fratura, né? Essa fratura pode acontecer através da separação dos contornos de grão, acontece a formação, o crescimento, propagação de trincas. Né? Acontece uma redução localizada na área da seção transversal do corpo de prova. Né? E a taxa de deformação vai só aumentando. Beleza? Então essas são as 3 etapas, os 3 estágios da fluência. Né? Aqui eu tenho 2 imagens mostrando 2 exemplos aí, né, de curva de fluência de materiais diferentes. Na imagem esquerda eu tenho curva de fluência para aços liga sobre diferentes cargas. Eu tenho a curva A e a curva B. Né? Na curva B, a carga aplicada é menor. Ela é tão menor que eu não tenho o terceiro estágio. O terceiro estágio ele é praticamente... ele é muito curto, então a gente desconsidera ele. Né? Na curva A, que a que a tensão é maior, a tensão é mais alta, eu tenho 3 estágios bem definidos ali. Beleza? Então as curvas são parecidas com isso mesmo, a deformação pelo tempo total. Isso é para um aço liga. Na imagem à direita, eu tenho curva de influência para uma liga de alumínio. A temperatura constante, como falei, aqui travei a temperatura em 182 graus Celsius e fiz um ensaio para cada tensão diferente. A 69 megapascal, pode observar que a ruptura acontece mais rápido, porque a tensão é mais alta. A 62 megapascal, pode observar que a ruptura acontece meio que num valor intermediário. E a 55 megapascal, a ruptura acontece em um tempo bem maior. Beleza? Então, assim, fica claro que quanto menor for a tensão aplicada, mais tempo vai demorar para se deformar o material. Para chegar à ruptura, né? Talvez até um tempo praticamente infinito aí, né? Se eu aplicar uma tensão muito baixa, a fluência nunca vai ser um problema. Então esses são exemplos de curvas, né? Que é legal mostrar, porque muitas vezes a gente aprende os 3 estágios, só que no gráfico mesmo fica muito difícil distinguir isso. Beleza? Um dos parâmetros mais importantes no estágio de influência é o que a gente chama de taxa mínima de influência, que é a inclinação da curva do estágio secundário de influência. Né? A inclinação da curva no estágio secundário de influência. Eu não quero que vocês se preocupem muito com essa questão de se preocupar com a inclinação da curva, com o cálculo da reta, do coeficiente angular, enfim, não precisa se preocupar com essa parte matemática, tá bom, gente? O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, e se eu perguntar na prova isso, quero que vocês respondam isso. Em relação à inclinação da curva, qual a diferença da fluência primária, secundária e terciária? A fluência primária, a inclinação está reduzindo, porque o encurvamento é mais forte que a recuperação. Na fluência secundária, o encurvamento está igual à recuperação, então a inclinação é constante. E na fluência terciária, a inclinação ela vai só aumentando, porque a recuperação ela é maior que o encurvamento. Então eu quero saber só isso, não precisa se preocupar com calcular a inclinação, tá? Essa parte matemática aí vocês esquecem, beleza? Pelo menos agora, e se vocês forem fazer engenharia, aí a gente pode até pensar. Mas por agora não. Por agora eu só quero que vocês saibam o que acontece em cada estágio. Esse parâmetro que eu citei agora, que é a taxa mínima de influência, ela é a inclinação da curva no estágio secundário. É um parâmetro muito importante na avaliação de componentes que estão sob tensões constantes e temperaturas altas. Né? E vão ser aplicados em longas durações também.
Porém, por outro lado, para componente que tem uma vida útil aí mais curta, a gente usa um outro parâmetro, que é o tempo de ruptura. Né? Esses componentes aqui, como peças de reatores nucleares, eles são feitos para durar décadas. Né? Esse daqui, por exemplo, lâminas de turbinas, tem uma vida útil muito menor. Né? Lâmina de turbina para motor a jato. Né? Então aqui, em vez de avaliar a taxa mínima de fluência, a gente avalia o tempo de ruptura. Né? Então tem dois parâmetros que a gente pode avaliar dependendo da vida útil do componente que eu quero avaliar. Eu quero analisar. Né? Assim, o ensaio de fluência pode ser dividido em ensaio de fluência normal, que a gente chama de resistência à fluência, e ensaio de ruptura por fluência, que é resistência à ruptura por fluência. Né? E por último, ensaio de relaxação, que ele é mais. Que ele é menos. Como vou citar menos ele aqui. Então posso dividir assim, principalmente em ensaio de resistência à fluência e ensaio de resistência à ruptura por fluência. O ensaio convencional, o ensaio por ruptura tem diferenças. Né? O ensaio por ruptura ele vai até a ruptura do material. Né? Mas só é viável quando eu tenho tempos curtos, como eu falei. Né? Se a máquina for operar por 15 anos, não tem condição de fazer um ensaio excelente ali, bom ali, não tem como. E quando a máquina opera por um tempo mais curto, eu possibilito o ensaio e posso fazer um ensaio de ruptura ali. Né? O ensaio convencional ele utiliza de artifícios para estimar a vida útil do material. Como eu falei, é a questão da extrapolação de dados. O ensaio de relaxação, que eu citei que é o menos comentado aqui, ele dá informações sobre a redução da tensão aplicada ao corpo de prova quando a deformação, em função do tempo, ela é mantida constante a uma certa temperatura. Então eu mantenho a deformação constante a uma certa temperatura e observo a redução na tensão aplicada, né? A relaxação do material. Isso é um ensaio bem específico, tá, gente? O foco aqui é o ensaio de fluência convencional e de ruptura. Aqui eu tenho algumas imagens mostrando. Aqui na esquerda primeiro, né? A imagem A. Na verdade, esses dois gráficos mostram a mesma coisa, né? Que é um gráfico tensão, tempo de ruptura, obtido por um ensaio de fluência. A escala logarítmica aí. Aqui na esquerda tem uma liga de níquel com baixo teor de carbono para 3 temperaturas diferentes. A gente observa que o tempo de ruptura ele o tempo de ruptura ele é maior, né? Ele vai crescer quanto mais alta for a temperatura. Perdão, minto, ele é menor quanto mais alta for a temperatura. Porque aqui nesse gráfico pode ficar um pouco confuso, eu vou explicar para vocês. Vocês podem ver que a linha do 427 ela é curtinha. A linha do 538 é curtinha. A linha do 649 é curtinha. É porque o ensaio só foi feito até esse ponto. O que acontece geralmente? Geralmente, a estimativa que é feita é o da continuidade à linha. Por exemplo, se eu desse continuidade essas três linhas aqui até, sei lá, bater no eixo Y aqui à direita, vocês vão ver que para acontecer a ruptura nesse tempo, a tensão necessária vai ser muito maior com a temperatura mais baixa. É aquela questão que eu disse antes, né? Tem dois fatores que influenciam muito a fluência, que é a tensão aplicada. Quanto mais alta for a tensão, mais rapidamente acontece a ruptura. E a temperatura. Quanto mais alta for a temperatura, mais mais rápido acontece a ruptura. Então você pode ver que a 649 graus Celsius, uma tensão de 20 megapascal, ele vai acontecer a ruptura rapidamente. É o que não aconteceria para o 427 graus Celsius, né? Se eu esticasse um pouco a linha até o final. Então esse é um exemplo de análise por ruptura. Aqui na direita eu tenho um outro exemplo de uma liga Inconel 718 para 4 diferentes temperaturas, né? 540, 595, 650, 705
todas as temperaturas em graus Celsius. Então tem quatro temperaturas. Vocês podem observar que, por exemplo, para uma tensão de 400 megapascal, deixa eu pegar um outro exemplo aqui de tensão. Não, pode ser 400 megapascal. Comparando aqui a de 705 graus Celsius com 650. A 705 graus Celsius, a ruptura acontece muito mais cedo do que em relação a 650. Né? Porque quanto maior a temperatura e quanto maior a tensão, mais cedo acontece a ruptura. Beleza? Então isso aí é questão de analisar o gráfico. Vocês podem observar que essa parte tracejada das linhas aqui mais à direita é a parte que é meio que estimada, é uma estimativa. Né? Para onde essa linha estava indo. Né? Para onde essa curva estava indo, no caso. Aqui eu tenho um gráfico tensão, taxa mínima de fluência. Né? De uma liga de níquel com baixo teor de carbono, à esquerda. E na direita para um magnésio puro em diferentes temperaturas. Né? Todos eles. Você pode observar que a maior taxa de fluência está associada a maior temperatura. Está a escala logarítmica aqui dos dois lados. Né? Então a maior taxa de fluência associada é a maior temperatura e a maior tensão também. Né? O material que tiver a maior temperatura e sob maior tensão, ele vai sofrer fluência para ter a taxa maior. Isso pode ser visto nos dois gráficos. Né? A maior temperatura não vai aguentar uma tensão muito alta. A temperaturas mais baixas ele aguenta tensões maiores. E a taxa de fluência aí, ela pode ser analisada nesse sentido também. Por exemplo, para obter uma taxa de fluência de 10 elevado a menos 1, olhando o gráfico da esquerda, 10 a menos 1 é 0,1. Né? A taxa de 10 a menos 1, em 649 graus Celsius, eu posso usar só 10 megapascal aproximadamente. Em 538 graus Celsius já posso usar cerca de quase 30 megapascal. E em 427 graus Celsius, com a temperatura bem menor, eu já suporto uma carga de por volta de 70 a 80 megapascal. Então vocês podem observar que até a variação de temperatura, sei lá, de 100 graus Celsius pode passar para a gente que o material vai suportar um nível de tensão muito maior. Aqui é outro gráfico como esse, tensão por taxa mínima de fluência, de um aço inoxidável 304, né, aqui na esquerda, com 4 diferentes temperaturas, e um aço inoxidável 316, para 3 diferentes temperaturas aqui na direita. A taxa mínima de fluência, né, em porcentagem de deformação por 1000 horas aqui na esquerda. Novamente observando que ao passo que a temperatura diminui, eu consigo suportar maiores tensões para uma mesma taxa mínima de fluência. Isso também pode ser visualizado aqui na direita. Né? Isso é mostrado para dois materiais diferentes aí. Vocês podem observar aqui na direita que, por exemplo, a 600 graus Celsius tem 4 bolinhas pretas aí indicando. E essa curva ela meio que ela é aproximada pela posição dessas bolinhas. Né? Então tudo. Ensaio de fluência envolve muita estimativa. Isso aqui eu quero mostrar a mesma coisa também, que é a tensão para a taxa mínima de fluência em A de um aço com cromo, molibdênio e vanádio, e em B de ferros fundidos cinzentos, né? Com 4% de silício e 4% de silício mais 2% de molibdênio. Né? Vocês podem observar que a adição de molibdênio aqui, que é um elemento químico, né? Vocês já devem ter ouvido falar, torna o material mais resistente à fluência. Beleza? Então, se eu estou analisando o gráfico tensão, taxa mínima de fluência ou tensão, tempo de ruptura, eu posso estar analisando duas coisas diferentes. Eu analiso, no primeiro caso, a resistência à fluência e no segundo caso, a resistência à ruptura. A resistência à fluência eu posso definir como a tensão a uma determinada temperatura que produz uma taxa mínima de fluência. Por exemplo, 0,001% por hora ou 0,001%
por hora. Né? São duas taxas mínimas de fluência diferentes. Quando eu digo por cento, é de deformação. Por cento de deformação por hora. A resistência à ruptura refere-se à tensão a uma determinada temperatura que produz uma vida até a ruptura de 100, 1000 ou 10.000 horas. Né? Então, por exemplo, se eu quero que o material ele dure 100 horas, qual temperatura e qual tensão eu posso colocar? Aí eu vou saber as condições. Né? Por exemplo, a turbina a jato, que deve apresentar uma taxa mínima de fluência de 0,001%, implica uma deformação de 1% a cada 10.000 horas de operação. Então, o tempo de operação aqui, no caso, está em horas, né? Mas é um grande exemplo de como pode ser feita essa análise. Como falei anteriormente, alguns componentes são feitos para durar muitos anos, décadas, e a gente não tem como fazer ensaio de fluência nesse caso. Devido à impraticabilidade de ensaios de longa duração, uma solução que se adota é avaliar o comportamento da fluência em condições de temperatura acima das especificadas. Por exemplo, eu tenho um material que na aplicação dele ele vai ficar sujeito a temperatura de 500 graus Celsius. Só que na hora de fazer o ensaio, eu faço um ensaio com 700. Entenderam? Porque eu vou saber quanto que ele vai resistir em 700 graus Celsius. Eu vou fazer uma aproximação para 500. Né? Então, por exemplo, se ele resiste 100.000 horas em 700 graus Celsius, eu sei que ele vai resistir bem mais que isso a 500 graus Celsius. Beleza? Então posso ficar tranquilo. Uma solução que se adota consiste em avaliar o comportamento da fluência em condições de temperatura acima das especificadas, por tempos mais curtos e no mesmo nível de tensão. E a partir desses resultados fazer uma extrapolação para as condições de operação do componente. A questão de extrapolação que eu falei. Olha esse exemplo aqui, que eu tirei do Google, botei só uma imagem qualquer para exemplificar. Eu fiz tem 4 pontos aqui nesse gráfico. O que é eu extrapolar? É eu fazer essa linha tracejada aqui. Eu tenho uma linha ali, mas eu não sei se eu continuar experimento ali, continuar seguindo aquela linha. Mas eu posso aproximar como se fosse aquilo, já que a tendência seria aquela. Né? E é importante destacar que uma extrapolação segura ela só pode ser feita quando se tem certeza de que na região de extrapolação não ocorrerão mudanças estruturais que vão resultar na variação na inclinação da curva. A extrapolação ela se baseia no fato de que a inclinação da curva vai se manter. E eu não estou falando da curva de fluência, falando da curva... Aliás, da curva de fluência sim, né? Falando no geral para extrapolação, mas isso se aplica à fluência. Eu estou falando que a inclinação da curva ela vai se manter. Nesse caso aqui, eu tenho 4 pontinhos azuis. Eu fiz uma linha preta aqui, essa linha preta contínua. Eu vou assumir que a inclinação vai se manter. Então eu tracei essa linha avermelhada tracejada. Né? Mas é claro que, no caso de materiais, no caso de fluência, algumas mudanças estruturais podem fazer com que, ao passar do tempo, aquela inclinação da curva mude. Né? E eu tenho que prever isso bem previsto. As temperaturas para a realização do ensaio de fluência são definidas de acordo com normas internacionais, então é algo totalmente normatizado. Os corpos de prova têm dimensões e geometrias similares àqueles utilizados em ensaios de tração e são submetidos inicialmente a certas temperaturas até atingirem a homogeneização térmica. Né? Ou seja, o meu corpo de prova ele tem que ser aquecido uniformemente, ele tem que estar homogêneo. Eu não posso ter um gradiente de calor dentro do corpo de prova. Gradiente de temperatura, uma variação de temperatura, por exemplo, da superfície para o meio do corpo de prova. Aqui são mais exemplos de corpo de prova para fluência. Né? Aqui tem falando o que é cada ponto aí, largura, comprimento, espessura. Aqui eu tenho micrografia de uma tubulação de vapor superaquecido que sofreu fluência. Né? Vapor superaquecido, que é alta temperatura. A tubulação ela vai estar sob tensão, até mesmo porque esse vapor ele deve estar pressionado, então
Essa pressão vai criar uma tensão constante ali dentro com o fluxo. Então eu tenho tensão, eu tenho alta temperatura, eu tenho fluência. Aqui eu tenho outro gráfico mostrando, né, à esquerda aqui, deformação por tempo, a temperatura constante. Vocês observam que quanto maior a tensão, mais cedo eu chego na ruptura. E aqui eu tenho outros 3 gráficos mostrando a representação dos efeitos da tensão e da temperatura, da temperatura aqui na direita, em relação à curva de fluência. Quanto maior for a temperatura, mais vertical, entre aspas, vai estar a curva de fluência. Tem alguns fatores, algumas propriedades que a gente utiliza para mapear se um material ele vai estar sujeito à fluência. Sujeito à fluência que eu digo de maneira grave, de maneira perigosa. Que é a temperatura de fusão, o módulo de elasticidade, o tamanho de grão cristalino. Para esses parâmetros, quanto maiores seus valores, melhores as propriedades de resistência à fluência. Né? Quanto maiores seus valores, melhores as propriedades de resistência à fluência. Né? Ou seja, quanto maior o tamanho de grão, mais resistente à fluência. Quanto maior a temperatura de fusão, mais resistente à fluência. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais resistente à fluência. Então são indicativos de que o material é bem resistente à fluência. Lembrando que eu nem entrei no mérito do mecanismo da fluência, tá, gente? Eu estou falando mais de ensaio. Aqui tem um gráfico mostrando, né, que quanto maior o tamanho de grão, menor vai ser a taxa de deformação. Então, isso uma liga de zinco com alumínio. Aqui eu tenho outro gráfico mostrando a influência da temperatura e da tensão aplicada na resistência à fluência de um polímero. Vocês podem observar também, isso aqui é legal, eu coloquei esse gráfico para mostrar uma coisa. Olhem as temperaturas mostradas aqui à esquerda. 23 graus Celsius, 65 graus Celsius, 90 graus Celsius. Tem certos materiais que vão sofrer fluência em temperaturas baixas assim. Os polímeros, principalmente, que tem baixo ponto de fusão, eles são muito propensos a sofrer fluência em temperaturas baixas. Quando eu digo temperaturas baixas, eu não estou falando 100 graus Celsius. Eu falo até 20 graus Celsius, até temperatura ambiente, eles podem estar sujeitos à fluência. Então a fluência é perigosa para os polímeros principalmente. E aqui na direita tem curva de fluência para acrílico e polipropileno a 20 graus Celsius. Vocês podem observar que a 20 graus Celsius eles não aguentam muita carga. Aguentam eles de maneira segura aí por volta de 10 megapascal. Digo que nem está tão seguro assim. Né? Enfim, quero dizer é que materiais com baixo ponto de fusão vão estar mais propensos à fluência. E polímeros são materiais de baixíssimo ponto de fusão. Bom, então fluência acabou. Vamos agora para o ensaio de fadiga. Bom, pessoal, ensaio de fadiga então. Vamos lá para a segunda parte da aula. Similarmente à fluência, a fadiga também é um fenômeno de falha que acontece em tensões menores do que aquela que a falha deveria ocorrer. O que eu quero dizer é o seguinte: no caso da fadiga e no caso da fluência, vai ocorrer deformação plástica em tensões menores do que a tensão limite de escoamento. A fluência é um mecanismo totalmente independente da fadiga. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles têm coisas em comum, mas não tem nenhuma relação da fluência com a fadiga, beleza? Primeira coisa importante para falar é essa. O que é a fadiga, então? Fadiga é quando um material está submetido a esforços cíclicos. O que são esforços cíclicos? São tensões cujo valor vai oscilando. Beleza? Ele vai oscilando, sei lá, por exemplo, 30 megapascal, 15 megapascal, 30 megapascal, 15 megapascal. Existem aplicações onde um material ele é sujeito a esse tipo de esforço. Esforço cíclico ou esforço dinâmico. Né? O material sujeito a esse esforço, mesmo que os níveis de tensões sejam muito menores
do que o limite de escoamento, esse material vai sofrer deformação plástica. E com a deformação plástica, consequentemente, ele vai sofrer a ruptura e vai falhar. Então, de maneira como está escrito aqui, os materiais metálicos, quando submetidos a tensões flutuantes ou repetitivas, isto é, quando sob a ação de esforços cíclicos, rompem-se a tensões muito inferiores àquelas determinadas nos ensaios estáticos de tração, compressão e torção. A ruptura que ocorre nessas condições dinâmicas de aplicação de esforços é conhecida como ruptura por fadiga. Né? Esse fenômeno também é dependente do tempo. Então vamos lá. Eu tenho um componente que está sob um esforço desse tipo aqui. 10 megapascal, 20 megapascal, 10 megapascal, 20 megapascal, e fica nisso por um longo período de tempo. Considerando que cada vez que ele vai de 10 para 20 é um ciclo, considerei que ele passou por 5.000 ciclos. Depois desses 5.000 ciclos, ele pode falhar por fadiga, porque passou um tempo que ele está sob uma tensão cíclica, está sob esforço cíclico. Então, esforço cíclico e longo período de tempo, fadiga. Beleza? As condições da fadiga são essas: esforço cíclico e longos períodos de tempo. Né? Ocorre a fadiga ou a ruptura por fadiga. Recentemente, esses estados de tensões cíclicas não eram muito comuns até que a tecnologia avançou. Com o avanço tecnológico, com o desenvolvimento da indústria automobilística e de aeronáutica, se tornou-se mais comum que a gente observasse esses esforços dinâmicos, essas vibrações, esses esforços cíclicos, em alguns casos. E aí a gente começou a observar que, a gente não, né, os pesquisadores da época começaram a observar que materiais que sofriam esses esforços cíclicos, eles falhavam em uma tensão baixa em um longo período de tempo, durante um longo período de tempo. Então, a fadiga é isso. A fadiga, se alguém perguntar para você, depois de assistir essa aula, o que é fadiga, você já não sabe, é a falha que acontece quando o material está sujeito a esforços cíclicos por um longo período de tempo. É ruptura por fadiga. Né? A fadiga tornou tão importante com o desenvolvimento das tecnologias novas que a fadiga chegou a representar já cerca de 90% das falhas em serviço de componentes de materiais metálicos. Então, a cada 10 materiais metálicos que falhavam, 9 eram por fadiga. Até que o estudo da fadiga começou a ser realizado, começaram a entender melhor o que causava fadiga, como prevenir, e aí isso foi bem reduzido. Hoje em dia, o maior problema em questão de falha é corrosão. Os materiais poliméricos e cerâmicos, com exceção dos vidros, também são suscetíveis à fadiga. Né? E o grande problema da fadiga é que a falha é imprevisível. Né? Lembrando aqui, fazendo uma comparação com a fluência. A fluência, a gente sabe que é uma deformação plástica que acontece ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, eu vou observando que a deformação está acontecendo. Eu vou ver a deformação acontecendo. E vai chegar uma hora que vai falhar. A fadiga não. A fadiga eu não vou ter essa noção. Eu não vou ter um sintoma falando que vai falhar por fadiga. Ele vai falhar de uma hora para outra. A trinca ela surge e se espalha muito rapidamente. Beleza? Então a fadiga ela é muito grave por causa disso. Ela é imprevisível. Né? Ela acontece sem nenhum aviso prévio. O ensaio de fadiga ele consiste na aplicação de carga cíclica em um corpo de prova apropriado e padronizado, né? Segundo o tipo de ensaio a ser realizado. Né? Esse ensaio de fadiga ele é muito usado na indústria automobilística, em particular na indústria aeronáutica, né? Existindo ensaios tanto para componentes muito pequenos quanto para componentes grandes como asas de aviões, por exemplo. Pode passar por um ensaio de fadiga. E então é um ensaio que eu diria que tem uma relevância maior que o da de fluência. Né? É um ensaio com relevância maior. Não quer dizer que o de fluência não é importante, mas é mais comum se fazer um ensaio de fadiga. Porque eu tenho mais aplicações onde a fadiga pode acontecer.
O ensaio de fadiga ele é capaz de fornecer dados quantitativos relacionados às características de um material ou componente, o componente a suportar por longos períodos sem se romper cargas repetitivas ou cíclicas. Então, ele vai me passar informações a respeito desse componente. Quantos ciclos ele vai aguentar? Qual é o nível de tensão médio aí desses ciclos que ele vai aguentar? Resistência à fadiga pode ser associado a isso, né? Um detalhe da fadiga, dos ensaios de fadiga, na verdade, é que tem alguns tipos diferentes, né? A fadiga não acontece só em tração ou só em compressão. Pode acontecer fadiga se eu tiver um esforço cíclico rotativo, se eu tiver um esforço cíclico de flexão, se eu tiver um esforço cíclico de compressão, se eu tiver um esforço cíclico cisalhante. Então eu tenho vários tipos de esforços que podem causar fadiga, né? E para cada tipo de esforço eu vou ter um ensaio diferente, né? É claro que todos os ensaios vão envolver aplicação de tensões cíclicas, né? É a base do ensaio, a base do ensaio de fadiga, mas a natureza do modo de carregamento vai ser diferente, a natureza do esforço, né? Aqui eu tenho mostrando o que a gente chama de curva SN. Aqui no gráfico está escrito sigma N, que é tensão traço N, está ali em cima, lá no ponto do canto direito, na legenda. Você pode encontrar escrito sigma N, que é a tensão por número de ciclos, como está aqui no gráfico, né? Tensão no eixo Y e o número de ciclos no eixo X. Mas também a gente costuma chamar de SN, que S é stress, que é a tensão, e N é o número de ciclos, né? Ou number of cycles em inglês. Então vou chamar de curva SN. Quando eu falar de curva SN, saiba que eu estou falando de fadiga, né? Esse gráfico aqui mostrado é uma resposta típica do ensaio de fadiga para materiais ferrosos e não ferrosos, né? O gráfico de cima, que é para um aço ferramenta, a gente pode observar que com a aplicação da tensão ao longo dos ciclos, chega um momento que deixa eu recapitular aqui, porque eu tenho que explicar como é que esse gráfico ele é montado, né? Esse gráfico ele é montado traçando um ponto relacionando nível de tensão a número de ciclos. Por exemplo, o nível de tensão de 700 MPa, quantos ciclos aquele material aguenta? Aí aguenta o número X. O nível de tensão de 600 megapascal, qual o número de ciclos que o material aguenta? Aguenta o número menor de ciclos. Perdão, maior de ciclos, já que eu diminui a tensão. Em 500, aguenta um número maior de ciclos, né? Então, deixa eu recapitular o que eu estou querendo explicar. O que eu quero explicar é que quanto maior a tensão aplicada, menos ciclos esse material vai aguentar. Quanto menor for a tensão, mais ciclos ele vai aguentar. Porém, esses materiais ferrosos, tipo aço ferramenta, apresentam uma característica muito importante, muito engraçada. Engraçada nem tanto, né? Muito peculiar, vamos dizer assim. Esses materiais apresentam a característica de chegar num nível de tensão que mesmo se eu abaixar a tensão, ele vai aguentar esse número de ciclos, né? Então, por exemplo, aqui em 400 megapascal, nesse gráfico de cima, você observa que se eu abaixar de 400 megapascal, ele vai aguentar um número infinito de ciclos. Então, 400 megapascal é o limite de fadiga. É um nível de tensão que esse material vai aguentar um número praticamente infinito de ciclos. E se ele aguenta um número infinito de ciclos, quer dizer que ele não vai sofrer com fadiga. Beleza? Então 400 megapascal é o limite. Quando o gráfico ele tende a horizontal, como é o caso do gráfico de cima, quer dizer que tem um limite de resistência à fadiga, que é esse limite de 400 megapascal. Nesse caso aqui, né? Esse é o limite de resistência à fadiga. É o nível de tensão para o qual o material vai aguentar um número infinito de ciclos. Ele vai suportar um número infinito de ciclos. Beleza? Esse é o primeiro dado importante. Nem todo material apresenta essa característica. A liga de alumínio que está embaixo, vocês podem ver que ela não tende a nenhum valor horizontal. Quanto menor a tensão, mais ciclos aguenta.
mas nunca chega ao infinito. Não vai chegar a um número infinito assim, né? Vai chegar ao infinito quando estiver em zero, porque vai sempre sofrer com fadiga. O que acontece? Nesse caso, eu não tenho limite de resistência à fadiga. Eu vou ter a resistência à fadiga para o número dado de ciclos. Então, por exemplo, podem observar aqui, ele até aqui no gráfico puxou a setinha explicando. Se eu falar que meu componente ele tem que aguentar 10 elevado a 7 ciclos, isso quer dizer que eu só posso colocar uma tensão de 150 megapascal. Se eu colocar mais que isso, ele vai falhar com fadiga antes de 10 a 7 ciclos. Beleza? Essa é a resistência à fadiga para o número específico de ciclos. É o que a gente chama de resistência à fadiga. Eu determino o número de ciclos, dependendo da minha aplicação, né? E eu tenho esse valor. Então, é a resistência associada ao número determinado de ciclos. É a resistência à fadiga. Outra definição importante é a de vida em fadiga. Né? Por exemplo, se eu sei que minha aplicação eu não consigo fugir disso, ela vai... eu tenho que aplicar um esforço cíclico aí, médio de 600 megapascal. Minha tensão aplicada vai ser de 600 megapascal. Em 600 megapascal, para o aço ferramenta, ele aguenta 10 elevado a 5 ciclos. Aguenta 10 elevado a 5 ciclos. Então, minha vida em fadiga é 10 elevado a 5 ciclos. Beleza? É o quanto que ele vai aguentar de ciclos naquela tensão pré-determinada. Então, a vida em fadiga e a resistência à fadiga, elas meio que são opostas nesse sentido. Na vida em fadiga, eu determino a tensão e vejo quantos ciclos aguenta. E na resistência à fadiga, eu determino o número de ciclos e vejo quantos de tensão aguenta. Beleza? São 3 definições muito importantes. Vida em fadiga, limite de resistência em fadiga e resistência à fadiga. Isso eu vou falar depois, já adiantei, né? Categorias de ensaio de fadiga. Eu tenho a fadiga de desgaste e tenho a fratura de fadiga. A de desgaste é o ensaio que é realizado sem pré-trinca. Né? É comum a gente criar uma pré-trinca no material para fazer o ensaio. Né? Isso para controlar a nucleação na trinca. Né? Isso é mais utilizado em componentes de pequeno porte. Eu também tenho a fratura de fadiga, que é um ensaio realizado com a existência de pré-trinca, ou seja, existindo a pré-trinca já. Né? Quando já tem a pré-trinca, eu faço o controle do crescimento da trinca. Então, voltando, na fratura de fadiga, eu já tenho a trinca e eu vou controlar como que ela está crescendo. Na fadiga de desgaste, eu não tenho a pré-trinca e eu vou controlar como que surge a trinca. Beleza? A fadiga de desgaste ela é mais utilizada em componentes de pequeno porte, ao passo que a fratura de fadiga é mais utilizada em componentes de grande porte. Aí tem alguns exemplos aí. A fadiga de desgaste ela pode ser dividida em 2 tipos, que é bem intuitivo, que é a fadiga de alto ciclo e fadiga de baixo ciclo. Alto ciclo é quando as tensões cíclicas são baixas, mas o número de ciclos é muito alto. É maior que 10 elevado a quarto para acontecer a fratura. Né? Como a tensão é baixa, o número de ciclos é maior. Na fadiga de baixo ciclo, a tensão é alta. As tensões cíclicas são altas e o número de ciclos é baixo. É menor que 10 a quarta para ocorrer a fratura. Então você tem essa distinção aí. Como eu falei, a tensão cíclica do ensaio ela pode ser aplicada tanto axialmente, quanto em questão de flexão, quanto em torção. Depende do modo de carregamento que meu material vai estar sujeito na aplicação determinada de trabalho dele. Existem alguns tipos de tensões cíclicas, né? Isso aqui é até importante para entender melhor o que é tensão cíclica, porque às vezes eu falo e pode ficar um pouco obscuro sobre o que é. A tensão cíclica é a tensão variável. Né? Observe o exemplo A aqui em cima, canto superior à esquerda. Eu tenho a tensão que ela está variando quase senoidalmente. É a tensão alternada ali, está variando como se fosse um seno, gráfico da função seno, não é assim? Ela sobe, ela tem um pico lá em cima, o vale aqui embaixo, ela está variando periodicamente. Né? Essa é uma tensão alternada. Tensão que eu digo, gente, não é tensão elétrica, tá? Tensão mecânica. É a tensão alternada.
Em B eu tenho a tensão flutuante, que ela não tem esses ciclos bem definidos. A variação ela é desigual, ela não é igual. Né? Então, nesse caso, é uma tensão flutuante. Ela está flutuando em torno de um valor médio. Né? Não necessariamente flutuando de igual para cima e para baixo. Beleza? Né? Mas eu consigo dividir em ciclos também. Também a tensão cíclica, uma tensão cíclica de natureza flutuante. Eu tenho a alternada lá em cima à esquerda e a flutuante em cima à direita. Né? Na alternada, a tensão máxima é igual à tensão mínima. E a tensão média é igual a zero. Né? Lembrando que a tensão negativa quer dizer que está acontecendo a compressão, e a tensão positiva da concentração. Né? E na direita, aqui a tensão flutuante, a tensão máxima ela é diferente da tensão mínima, e a tensão média é diferente de zero. Então essa é a minha tensão flutuante. Eu tenho a tensão alternada e a tensão flutuante. São os dois tipos de tensão aí. E embaixo eu tenho uma tensão que a gente chama de tensão irregular aleatória, que ela surge em situações complexas. Né? Por exemplo, quando eu estou com um carro andando sobre uma estrada de chão muito esburacada. Às vezes tem alguns componentes ali que são feitos para vibrar, eles estão vibrando sem nenhum padrão específico, de acordo com o movimento da mola ali. Porque as molas estão vibrando de acordo com a irregularidade da estrada, então não tem nenhum padrão específico. Né? Então ela vai variando de compressão para tração, tudo doido assim. Não tem um padrão. Né? Aí aqui eu explico exatamente isso. O que é a tensão? O que é um ciclo alternado? Né? Eu posso dizer que esse ciclo alternado é comum de eixo rotativo funcionando a velocidade constante e sem sobrecarga. No item B, eu tinha o que eu falei que era tensão flutuante. Né? Os valores eles circulam em torno da tensão média, só que a tensão máxima e mínima elas não são iguais. Esse ciclo ele pode se deslocar, posso ter só tensões compressivas, posso ter só tensões trativas, posso ter um combinado das duas. E em C é aquela variação aleatória, né? Que é condições complexas de carregamento. Por exemplo, asas de avião sobrecarregada por corrente de vento. Não é algo constante, não é algo fácil de ter um padrão. É algo meio que aleatório. Né? Tem esse padrão muito, muito doido. Resumindo. Então, é basicamente isso. Lembrando que a tensão média é a tensão máxima mais a tensão mínima sobre 2. No caso do carregamento cíclico alternado, que é aquele primeiro exemplo, por que a tensão média é zero? Porque a máxima é igual à mínima. Só que a mínima ela está negativa. Então ali zero. Tipo assim, mais 5 menos 5 dá zero sobre 2. Tensão média igual a zero. Eu já falei sobre a curva SN antes. Né? A curva SN é o resultado do meu ensaio de fadiga. Né? Quando eu faço o ensaio de fadiga, o meu resultado vai ser a curva SN. Vai ter o gráfico da tensão quanto o número de ciclos. Para o número de ciclos, a gente usa uma escala logarítmica. Para obter as propriedades da resistência à fadiga, são ensaiados vários corpos de prova do mesmo material, com condições idênticas de tratamento térmico, acabamento superficial e dimensionamento para diferentes cargas até a ruptura, registrando o número de ciclos em que a ruptura ocorreu. Então, no meu ensaio de fadiga, basicamente eu vou avaliar quantos ciclos demorou para acontecer a ruptura nas condições de tensão que eu tenho. Aí eu mudo a condição de tensão, eu avalio quanto tempo demorou para acontecer a ruptura. Quantos ciclos passaram para acontecer a ruptura. E nos ensaios é muito importante falar, eu vou usar vários corpos de prova. Os corpos de prova têm que estar em condições iguais, de tudo. Aqui, quando se fala de fadiga, o acabamento superficial é muito importante. Então a superfície ela tem que estar bem alinhadinha, toda a superfície tem que estar igual. Beleza? Irregularidade superficial, trinca, rugosidade muito grosseira, isso tudo causa uma redução na resistência à fadiga de um material. Eu tenho dois procedimentos mais comuns para realizar o ensaio, que é o método padrão e o método da tensão constante.
Esse método padrão é usado quando eu quero estimar a curva SN com poucos corpos de prova. A gente usa um ou dois corpos de prova para uma determinada tensão abaixo da tensão mínima. Né? Tem uma tensão mínima ali que eu devo ter na minha aplicação. Eu uso uma tensão abaixo dessa. Se para o primeiro corpo de prova se atingir a vida útil pré-estabelecida, o próximo é ensaiado com uma tensão mais alta. Até que não atinja a vida útil, até onde eu perceba qual é o meu limite de condição de serviço que ele aguenta. Né? Então, por exemplo, eu quero que meu material ele aguente 10 elevado a 5 ciclos. Aí eu faço uma tensão pequena, ele aguenta. Eu aumento a tensão, ele aguenta. Eu aumento um pouquinho, ele aguenta. Eu aumento mais uma vez, ele já não aguenta mais 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 ciclos. Ele tem ruptura com menos ciclos. Isso quer dizer que meu limite é aquela tensão anterior. Beleza? Eu vou aumentando o valor de tensão, né, fazendo vários ensaios com vários corpos de prova em tensões mais altas. Para entender qual é o limiar aí de onde que ele deixa de suportar o funcionamento ao longo daquela vida útil pré-estabelecida. Os valores obtidos são plotados no gráfico SN padrão e ajustados por uma curva média mais conservativa. Lembrando que é bom a gente ser sempre conservador em se tratando de ensaios de materiais. Né? Por exemplo, se eu faço um ensaio de tração que me diz que meu corpo de prova lá, ele aguenta, sei lá, ele tem o limite de escoamento de 100 megapascal, eu não vou colocar ele para trabalhar a 98 megapascal, porque muito provavelmente ele vai passar disso. Né? Eu coloco ele para trabalhar no valor bem anterior, quero ser bem conservador nisso aí, bem inferior na verdade. Né? Então coloco ele para trabalhar em 60, em 50, né? Porque às vezes uma deformação plástica indesejada causa uma catástrofe. Beleza? Né? É o caso de, por exemplo, uma ponte. Eu falo que a ponte ela aguenta. Eu faço os cálculos e tal, eu chego à conclusão que ela aguenta 10 carros. Só que eu jamais posso deixar que passem 10 carros ao mesmo tempo em cima da ponte. Então eu faço de uma maneira que fiquem só 4, 5 carros ali. Porque se ela falhar e cair, vai matar muita gente, entendeu? Esse exemplo é meio grosseiro, mas é mais para exemplificar como é importante a gente ter um cuidado. Né? É questão do fator de segurança, que vocês devem ter visto no TechMat. Né? Então é importante a gente ser sempre conservador, ainda mais quando se trata de ensaios que vão determinar se o material vai falhar ou não. Né? Então é bom ter uma perspectiva mais conservadora. Eu tenho o método da tensão constante. Né? As tensões são selecionadas em valores espaçados e vários corpos de prova são ensaiados para cada tensão, né? Obtendo-se uma nuvem de pontos para cada condição. Com esses valores é traçada uma curva média que englobe todos os pontos. Né? Eu vou mostrar como é que fica aqui. Aqui na esquerda tem o método padrão. Né? Em cima, os pontos de cima, os 5 pontos superiores, são os pontos que eu usei para traçar minha curva e encontrar meu limite de resistência à fadiga. E embaixo é a minha perspectiva conservadora. Né? Então, por exemplo, aqui no cálculo, mais ou menos ele no gráfico, eu posso dizer que ele aguenta 500 megapascal. Só que não, pô, vou falar para ele supor, eu vou falar para ele, para esse material, eu vou liberar esse material para funcionar até no máximo 400 megapascal. Mesmo que eu tenha achado que ele aguenta 500 nas contas, eu vou colocar para funcionar até no máximo 400 por vir as dúvidas. Beleza? Porque esses dados, como eu falei, eles dependem de vários fatores pequenos, né? É o tamanho do corpo de prova, é acabamento superficial, às vezes tem algum defeito interno que a gente não viu. Então esses fatores são importantes. E aqui na direita tem o método da tensão constante, que eu faço vários ensaios, uma tensão constante, pego mais ou menos a média desses ensaios, né? A média dessa linha, e vou traçando a curva. Né? São duas maneiras de se fazer. Aqui eu tenho outro exemplo de curvas típicas de ensaio de fadiga para metais ferrosos e não ferrosos. Lembrando que os ferrosos, né, os ferrosos, os aços, ligas de molibdênio, ligas de titânio, eles têm esse limite de resistência à fadiga que está mostrado à esquerda, que é esse ponto, essa linha, esse limite.
né, esse nível de tensão que abaixo dele não vai acontecer ruptura por fadiga, que ele vai aguentar um número infinito de ciclos. Porém, na curva direita, vocês podem visualizar que para alumínio, ligas de alumínio, ligas de cobre, para os materiais não ferrosos em geral, eu não tenho limite desse. Né? Esse limite vai ser alcançado só quando a tensão for zero. E é aquilo que eu falei antes, né, da questão de ter um limite de resistência à fadiga, né, que costuma ficar entre 35% a 65% do limite de resistência à tração. É claro que isso é uma aproximação, não tem como calcular um usando o outro de maneira direta. No caso das ligas não ferrosas, que a gente não tem um limite de resistência à fadiga, a gente costuma utilizar a resistência à fadiga. Como eu falei, a gente determina um número de ciclos e vê qual é a tensão associada àquele número de ciclos. E outro parâmetro é a vida em fadiga, que eu determino o nível de tensão e vejo quantos ciclos eu aguento naquele nível de tensão. Aqui eu tenho resultados obtidos por ensaio de fadiga em vários materiais, né? Em aço liga, em aço carbono, em ferro fundido. Né? A gente observa que os aços ali, o aço, da maneira que eu estou vendo aqui, o aço 1020, né, 0,20% de carbono, ele tem um limite de resistência à fadiga bem definido, ele está tendendo a um valor específico. O outro aço, 0,47% de carbono, também está tendendo a um valor específico. O aço liga também tem um limite. Só que, por outro lado, liga de alumínio com cobre não tem um limite definido, está tracejado ali. Então são resultados diferentes de ensaio de fadiga. Como eu falei antes, esse ensaio, o corpo de prova tem que ser muito bem preparado, porque as condições superficiais, o tamanho, o tipo de esforço, a temperatura e o fator de concentração de tensão, eles são importantes. Né? A temperatura está se realizando no ensaio, né? Se esse corpo de prova que eu fiz ele tem quina, que são concentradores de tensão, então é melhor eu fazer um corpo de prova cilíndrico do que um cúbico, obviamente. O tipo de esforço aplicado tem um peso muito grande, porque o tipo de esforço aplicado ele vai me dizer ele vai me dizer como que o ensaio vai ser feito. Então, se eu faço um ensaio e consigo uma curva SN para um esforço de tração, eu não tenho nenhuma informação sobre como ele se comporta em torção. Eu estou analisando sobre tração. Beleza? Se eu quiser saber a fadiga sobre torção, eu tenho que fazer um ensaio submetendo esse material a um carregamento de torção. É outro esquema, não tem nada a ver um com o outro. Então o tipo de esforço também interfere bastante. Dentre todos os fatores, o que mais pesa é o fator superficial, é a superfície. Então tem que ter um lixamento bom, tem que ter um polimento bom. Eu não falei aqui, né, tomara que vocês tenham visto isso em TechMate, mas a falha por fadiga, ela começa na superfície, né, ela tem início na superfície, né, esse é o principal da falha por fadiga, né, ela sempre começa na superfície, sempre começa algum defeito na superfície, então tem que deixar a superfície mais lisinha possível. É claro que eu nunca vou conseguir ter uma superfície 100% lisa, mas eu tenho que ter uma rugosidade bem baixinha, para evitar que a falha comece mais facilmente, que a trinca surja ali, né? Então as condições superficiais são determinantes na vida em fadiga de um componente. O ensaio de fadiga ele pode ser realizado diretamente no componente. Eu não preciso necessariamente fazer um corpo de prova, desde que haja compatibilidade de dimensões com a máquina de ensaio. Mas também pode ser realizado em barras, em chapas, em tubos, né? Desde que sejam adaptados à máquina e que tenham um bom acabamento superficial. Os corpos de prova não podem, eles podem ter entalhes, como eu falei antes, que é uma trinca inicial, uma pré-trinca, né? Mas em todos os casos, quando eu faço um corpo de prova, geralmente devo seguir as normas bem rigorosamente. Né? Aqui são os corpos de prova de fadiga, alguns exemplos, né, normatizados.
Aqui eu tenho alguns dados de tração e de fadiga de alguns materiais de engenharia. Né? O limite de resistência à tração, o limite de escoamento, se eu não me engano. E, em ordem, né? Da esquerda para a direita. Limite de resistência à tração. Né? Eu acho que é isso. O limite de escoamento. E o limite de resistência à fadiga. Né? Ou resistência à fadiga no geral, né? Enfim, tá um gráfico só mostrando aqui os valores para ter uma noção de números, né? Aqui para vários tipos de aços diferentes, embaixo para ligas de alumínio. No livro tem outras, uma porrada de liga com as tabelas mostrando também. Né? E aqui eu tenho as curvas típicas de vida-fadiga para polímeros. Né? Como eu falei, pode acontecer com polímeros também. Só que na fluência, no caso da fluência, eu falei que com polímero é pior. Porque o polímero ele tem um ponto de fusão mais baixo. Né? No caso da fadiga isso não interfere muito. Beleza? Né? Então na fadiga, estágio de fadiga é basicamente isso. Não tem muito mistério. Né? O segredo é avaliar a curva SN. A curva SN é o meu resultado final. Ela é bem intuitiva de avaliar, bem mais fácil de ser avaliada do que a curva de fluência, que eu acho até um pouco mais complexa. Mas é isso aí. A fadiga é muito importante, né, no sentido de materiais, né, porque a gente sabe que a gente estuda materiais para evitar que a falha aconteça, ou pelo menos prever quando ela acontece. Né. E a falha por fadiga, uma característica dela, ela é sempre previsível. E pra gente, da área de mecânica, a gente não quer falha imprevisível, a gente quer ver quando vai falhar. Né? A gente quer visualizar quando vai acontecer a falha. Eu quero ter um sintoma da falha antes que a falha ocorra. A mesma coisa que a pessoa que está doente não tem sintoma nenhum. Ela morre de uma hora para outra. Né? Às vezes a doença é bom ter um sintoma para eu procurar um médico e ver o que eu posso fazer. A lógica é basicamente essa, beleza? Então acabou a aula aí, fadiga e influência, encerramos essa parte da matéria. Estudem, se tiverem dúvidas, leiam a apostila não, perdão, o livro do Amaury Garcia, que é bem completo, tem bastante coisa. No Callister também tem algumas coisas sobre fadiga e influência, você já deve ter estudado o Callister em Tecmate. E é isso aí, essa parte cai na prova, então é uma parte importante, preste bastante atenção. E é isso aí, pessoal, tenha uma boa semana e valeu!